Pessoal, e falando de condicionamento físico, não podemos deixar de falar um pouquinho sobre alimentação. A dieta pode influenciar muito o nosso condicionamento físico. E para falar um pouquinho sobre isso, trouxemos aqui a nutricionista Ana Camargo, que vai nos dar algumas dicas, né, sobre esses cuidados que a gente tem que ter com a alimentação. Ana, condicionamento físico nem sempre está atrelado a processo de emagrecimento, né? E as pessoas confundem, às vezes, a dieta, o que deve se comer antes, durante, depois. Quais seriam as orientações básicas para quem quer melhorar ou, pelo menos, manter o seu condicionamento físico? Bom, o que a gente mais vê por aí, né, são pessoas que fazem dietas muito restritivas e tem uma piora no condicionamento físico. Então, pessoas geralmente fazem dietas muito baixas em carboidrato e pioram realmente o condicionamento físico. Então, dietas com baixo carboidrato, dietas muito restritivas, não são tão indicadas para melhorar o condicionamento físico, né? E também a gente tem pessoas que fazem uso de muito álcool, consomem muito álcool, também tem uma piora no condicionamento físico, né? Exatamente, o indivíduo, mesmo que não seja um atleta, né, ele tem que ter um cuidado com a alimentação, ingestão de alguns, como álcool, como você disse, né? Bom, então recomendações mais gerais, assim, a pessoa tem que ter uma alimentação bem equilibrada, né? Buscar consumir todos os grupos alimentares. Então, carboidrato, proteína e gordura tem que estar inserido nessa dieta. Não tenho que restringir, fazer uma restrição severa. E aí as pessoas sempre perguntam o que comer antes de treinar para melhorar o condicionamento físico. A gente sempre fala em carboidratos que tenham baixo índice glicêmico. Então, carboidratos integrais, arroz integral, uma fruta com aveia e sempre colocar uma fonte de gordura junto. Sempre as pessoas consomem pasta de amendoim e a banana com aveia. É um ótimo pré-treino, né? E aquelas pessoas que falam, nossa, não posso consumir carboidrato depois das 6, já não é o tão indicado para aquela pessoa que treina logo ao acordar, né? Porque, levando em consideração que muitas pessoas acordam muito cedo para treinar e não comem nada antes de treinar, a última refeição que ela for fazer é o pré-treino dela. Então, se a pessoa não consome nada de carboidrato, ela não vai ter um estoque de glicogênio muscular e hepático e aí vai piorar o condicionamento físico. Legal. Isso é bom saber, né? Porque as pessoas às vezes não se ligam que, na verdade, a performance muscular está atrelada ao que tem de estoque de glicogênio, que tem carboidrato dentro do músculo, e não o que ela comeu imediatamente antes do treino. Ana, continuando nessa linha, a gente vai falar um pouco hoje sobre musculação, treinamento de força para o iniciante, até os indivíduos mais avançados, e geralmente esse tipo de treinamento está atrelado à hipertrofia, né? O que você pode nos recomendar ou indicar para esse indivíduo que está buscando agora o treinamento de força, a musculação, com fins de ganho de massa muscular? E aí, mais uma vez, a gente entra no carboidrato, que todo mundo acha que é o grande vilão, né? Mas na verdade não. Para o ganho de massa magra, eu preciso ter uma ingesta de carboidrato aumentada. Então a gente tem algumas referências aí que falam de 5 a 10 gramas de carboidrato por quilo de peso. E aí a quantidade exata disso vai depender da intensidade e do tipo de atividade física. Então eu preciso ter uma ingesta maior de carboidrato para melhorar então para esse estímulo de hipertrofia, né? E tem mais alguma coisa assim, fora o... Geralmente o pessoal liga muito a hipertrofia com o consumo de proteína, né, aumentado, e acaba esquecendo, como você disse, a questão da ingestão de carboidratos. Existem outras recomendações com relação a esses nutrientes que você possa nos apontar, que o pessoal não se prende muito a isso? Bom, o que a gente mais vê por aí é as pessoas saindo da academia já tomando aquele shake de whey, né? E na verdade não é bem isso. Desde 2015 a gente já tem um consenso na literatura que se eu tiver uma ingesta adequada de proteína depois das 24 horas do treino, eu tenho um ganho de massa magra adequado. Mas é claro que se isso estiver ajustado com todo o plano alimentar, não é só proteína que conta, eu preciso ter uma relação de todos os macronutrientes adequado. Então já caiu por terra essa história de tomar whey logo após o treino, né?
Então quer dizer que o importante, na verdade, é consumir a quantidade adequada de proteína. Nas 24 horas. Então, a gente fracionar as proteínas em todas as refeições. A cada 3 horas, assim, a gente tem uma ingesta proteica adequada, já tem um estímulo metabólico para ganho de massa magra legal. E realmente, os suplementos, a gente sabe que a gente tem um monte de suplementos aí no mercado. Existem mesmo suplementos que possam auxiliar no ganho de massa muscular? Com certeza. O suplemento que a gente mais tem em estudos, né, evidência científica, é a creatina, é um deles. E aí a creatina atua bastante em aumento de força. E aí, por consequência, quando eu tenho aumento de força, eu tenho um aumento de massa magra, né? Então, a creatina é um dos suplementos que eu mais tenho evidência científica, trazendo uma melhora nisso. Bacana. E em relação ao consumo de outros suplementos, a gente ouve falar muito das vitaminas, né? O pessoal costuma tomar até complexos vitamínicos, teve a onda da vitamina C muito tempo atrás. O que você tem de novidade para nos falar sobre esse meio aí? Bom, em relação às vitaminas, o que a gente mais vê por aí agora nos estudos científicos são que a maioria das pessoas, né, é muito comum hoje em dia ter uma deficiência de vitamina D. E a vitamina D está muito entrelaçada com hipertrofia. Então, é bacana as pessoas fazerem um exame para ver como é que está a vitamina D e, se for o caso, fazer a suplementação. É claro que com o acompanhamento de um profissional, um médico ou um nutricionista. Legal. O que a gente vê é que, de qualquer forma, o importante é buscar uma ajuda profissional, né, um nutricionista, porque tem N variáveis para poder se basear numa prescrição da dieta, né? Não dá para sair, tanto de carboidrato, todo mundo come a mesma coisa, não existe isso. Então, acho que a gente tem muita coisa para falar ainda, né? A gente vai chamar a Ana mais vezes aqui, tem questão de jejum intermitente, fazer ou não exercício em jejum, tem uma série, as dietas da moda. Tem aquele indivíduo que começa a fazer exercício, começa a treinar e já quer começar a suplementar. O que você me diz? Bom, e aí eu sempre falo o seguinte: o suplemento ele vem para completar uma alimentação equilibrada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes as pessoas têm na cabeça que o suplemento que vai resolver e vai fazer o indivíduo chegar no objetivo dele. Na verdade, não é bem assim. A gente faz uso de suplemento bem pontual, né? Então, quando uma pessoa ela não consegue ter uma ingesta proteica adequada, então a gente usa do suplemento para completar essa ingestão de proteínas. Então, no caso, a gente pode usar o whey protein, mas não é necessário. Na verdade, foi resumidamente isso que eu falei. A gente faz uso de suplemento apenas quando a pessoa não consegue ter uma ingestão adequada durante o dia. Aí sim os suplementos são muito bem-vindos. Caso contrário, a gente não precisa chegar e colocar a suplementação para a pessoa, né? Legal, Ana. Obrigado mais uma vez. Espero que a gente tenha outras oportunidades para discutir um pouco mais sobre nutrição e exercício. E agora vamos dar dicas sobre treinamento de musculação, para você que quer melhorar o condicionamento físico e também busca hipertrofia. É agora no Mexa-se. Agora o Mexa-se vai falar sobre treinamento resistido, mais conhecido como musculação. Quem vai esclarecer algumas dúvidas sobre esse tipo de treinamento é o professor Henrique Ferreira Lima, também é personal trainer. Henrique, o que seria esse tipo de treinamento, a musculação em si? Cassiane, o treinamento de musculação, o treinamento resistido com carga, onde o indivíduo ele mobiliza uma carga e tenta vencer a resistência dela. Bacana. Então hoje a gente está falando para iniciantes, pensando em quem quer aumentar, né, a força, a hipertrofia. No geral, todas as pessoas poderiam fazer esse tipo de treinamento? Sim, todas as pessoas que tenham um respaldo médico, tá? E todas as pessoas que tenham o objetivo pré-destinado. O que a gente geralmente preconiza? A gente preconiza que a pessoa traga um exame, tá? Com esse exame a gente analisa o que ela precisa, com anamnese verbal, e dentro do que ela precisa a gente monta um programa de treinamento para essa pessoa. Tá, então bacana, não é chegando aqui na academia, eu falar, olha, eu quero fazer musculação, preciso
entender quem é essa pessoa, qual o seu histórico, quais as suas necessidades e, em cima disso, pensar num programa de treinamento. Então, para quem está iniciando, o que a literatura preconiza em termos de quantas vezes por semana, em relação à intensidade, ao volume aí de treinamento? Quando o aluno chega para a gente, geralmente quando ele é iniciante, tem dois tipos de iniciante. A pessoa que já treinava e parou, e tem o iniciante que nunca treinou. Eles são abordados de diferentes formas. O que geralmente nós fazemos? Pegamos esse aluno, perguntamos para ele se ele já treinou ou não. Se ele não treinou, a gente vai passar mais a coordenação, mobilidade para ele, padrão de movimento. Quando é uma pessoa que já treinou, a gente passa as mesmas questões, porém com uma carga e uma intensidade um pouco maior, tá? De acordo com o objetivo de cada um deles. Então essa pessoa que já fez a própria musculação, a gente chama então daquele indivíduo que já é familiarizado ao treinamento resistido. Então já é mais fácil estar prescrevendo, né, um programa de treinamento. Agora, para aquele iniciante que não fez nada, nunca é tarde para começar. Com certeza, ele tem que vir e de acordo com o que ele precisar, a gente vai montar um treinamento voltado para ele. Independentemente se ele tem um problema ou não, a gente vai tentar voltar isso para que ele melhore no seu dia a dia, melhore suas capacidades físicas e assim tenha uma qualidade de vida melhor. E teria assim, quantas vezes por semana seria interessante para promover, para provocar essas adaptações aí na minha massa muscular? Geralmente a gente preconiza de no mínimo 2, tá? E o máximo vai depender da disponibilidade do indivíduo. A gente também fala de 150 minutos no mínimo por semana, no mínimo 9 exercícios multiarticulares, para ele ganhar um pouco mais de coordenação e capacidade neuromuscular adaptativa. E com isso ele vem gerar adaptações que vai melhorar no dia a dia dele. Henrique, explica para quem está em casa, o que seriam esses exercícios multiarticulares? São exercícios mais globais. O que seria exercícios globais? Exercícios que não isolam somente uma articulação. São exercícios que isolam mais de uma articulação e mais de um segmento. O que seria segmento? Inferior e superior. Então já pensei quem é esse indivíduo, já verifiquei qual é o histórico dele, o que ele pode ou não fazer, eu vou pensar no treinamento. Seria interessante ele estar aquecendo antes aí da série dele de musculação ou não, ou como que aconteceria esse aquecimento? Geralmente a gente pede para o indivíduo aquecer no próprio aparelho que ele vai executar o movimento, com uma carga reduzida e com umas séries um pouco mais longas do que ele vai treinar. Para quê? Para ele fazer uma ativação diretamente das fibras que eles vão executar, você entendeu? Porque o indivíduo, quando ele faz um aquecimento de perna e ele vai treinar membro superior, ele só aumentou a temperatura corporal, ele não ativou a parte neuromuscular. Então a gente tem que aquecer a musculatura que vai ser executada no dia. Nossa, super interessante essa dica. Então, quer dizer que o quê? A importância de você aquecer diretamente aquele grupo muscular que vai estar sendo trabalhado na sequência. Por isso, então, desse aquecimento prévio no próprio exercício, na própria máquina. É isso mesmo, Henrique? A gente preconiza para pessoas que têm outros tipos de patologias, que nem o desgaste de joelho ou a condropatia patelar, que ele faça um aquecimento na bicicleta. Porque é um pouco diferente do indivíduo que não tem patologia. Por que a gente faz isso? Para ele aumentar o fluido sinovial na articulação, banhar ela para evitar o atrito. Então aí já é casos mais isolados. Por isso que tem casos de pessoas que não têm patologia e casos de pessoas que têm patologia. Então depende da pessoa, a gente tem que direcionar porque seria melhor para ela. Então tem essa questão da recomendação médica, o indivíduo ele nunca treinou, foi até o seu médico, ele falou, não, realmente você precisa fortalecer, por exemplo, a articulação do joelho, e aí sim, nesses casos isolados, seria interessante fazer esse tipo de aquecimento. Evitando o impacto, né? Porque pode sobrecarregar as articulações e lesionar elas mais do que elas já estão. Quando você entra direto no aparelho, o fluido sinovial, que é o que banha as articulações, ele demora em média 3 minutos para ele começar a irrigar essa articulação. Então seria interessante a gente começar no movimento cíclico, evitando impacto e estimulando essa lubrificação antes de entrar no treinamento resistido propriamente dito.
Muito legal essas dicas. E agora nós vamos estar passando, então, por uma sequência aí de exercícios que pretende aumentar a força, aumentar a hipertrofia e está iniciando aí um programa de treinamento. Não saia daí, voltamos já. Pessoal, mesmo falando sobre prescrição de exercício de musculação para o iniciante, a gente não pode esquecer que alguns pontos são importantes na orientação desse treinamento. Um deles é o que a gente chama de mobilidade, que é a força mais a flexibilidade. E também o fortalecimento da musculatura, que envolve a estabilização das nossas articulações. Então, para prescrever o treinamento de musculação para o iniciante, a gente tem que pensar em vários fatores. E para falar um pouquinho sobre isso, a gente chamou o professor Alício, que é coordenador técnico aqui da academia, e vai nos dar algumas dicas com relação a esses pontos tão importantes na prescrição do treinamento. Alício, como a gente comentou, o treinamento para o iniciante, muitas vezes essa pessoa que está começando a fazer musculação, ele vem com encurtamentos musculares, né, com dores musculares e musculatura fraca, né, que mesmo a postura às vezes é dificultada nos exercícios que ele vai realizar. Então, qual que seria as indicações que você poderia nos dar para o indivíduo que está começando a musculação? Ele deve só fazer os equipamentos, só musculação, ou a gente tem que agregar outros exercícios que são importantes também para o condicionamento físico dele? Então a gente procura trabalhar um exercício mais dinâmico, né? Que você consiga trabalhar vários grupos musculares ao mesmo tempo. Principalmente para esse iniciante, para ele melhorar um pouco essa coordenação motora. Às vezes ele pode ter uma musculatura da coxa ou do joelho mais fraca, então a gente procura trabalhar mais grupos musculares durante esses primeiros exercícios, essas primeiras semanas, para ele poder ter um melhor condicionamento. Você pode então nos dar um exemplo desses exercícios que são interessantes para o pessoal que está começando, que seja importante além dos exercícios de musculação propriamente dito? Então eu vou passar agora o agachamento no TRX e vou mostrar para vocês. Legal, vamos lá então. Mais aberto. Você vai jogar o quadril para trás, flexiona o joelho, estende os cotovelos, isso, contrai bem o abdômen e solta o ar. Isso, inspira e expira. Jogando a força no quadríceps, no braço também, trabalhando também o dorsal. E procura contrair bem o abdômen. Esse exercício é muito interessante, né? Qual que é a vantagem dele? Esse exercício ele é muito interessante porque você consegue trabalhar vários grupos musculares ao mesmo tempo, né? Trabalhando quadríceps, paravertebrais, abdômen, grande dorsal. Então é um exercício bem dinâmico e é bem legal para um aluno iniciante, né? É bacana que a gente vê que a pessoa que tem dificuldade às vezes consegue fazer um exercício com mais amplitude, né? Que vai favorecer a mobilidade. Flexibilidade, né? Bacana, então. Qual outro exercício que seria interessante para agregar nesse treinamento de musculação? Poderia trabalhar a musculatura do abdômen, do core, né? Trabalhando o abdômen e trabalhando o lombar também, fazendo uma prancha isométrica. Vamos lá então? Vamos experimentar? Bom, Alício, em relação a esse exercício, qual que é a dinâmica dele? Então você consegue, outro exercício também que você consegue trabalhar vários grupos musculares, mas enfatizando bem a musculatura do core, né? Do abdômen, da lombar, e automaticamente você melhora a tua postura, é um exercício bem dinâmico. Legal, a gente parece um exercício fácil, né? Mas a gente que trabalha com isso, a gente vê que tem pessoas que têm muita dificuldade de realizar ele, né? Muita dificuldade, tem pessoa que às vezes não consegue, a gente tem que indicar outro exercício. Bacana. Objetivo de trabalhar o core, a gente viu que é um exercício que desafia a musculatura do abdômen, né? E é importante para o cara a pessoa que está começando a fazer o exercício de musculação, que não tem essa musculatura ainda desenvolvida. Sim, perfeito. Essa pessoa às vezes está com essa musculatura fraca, às vezes uma pessoa que trabalha muito sentado, ou às vezes uma pessoa que trabalha muito em pé também, isso vai ajudar bastante no dia a dia, né? Uma pessoa que às vezes dirige, então vai ajudar bastante essa pessoa no trabalho, na postura, no dia a dia.
Bacana. Bom, a gente viu alguns exercícios que, por mais que não sejam exercícios em equipamentos de musculação, são extremamente importantes estarem presentes num treinamento para o iniciante. Agora a gente vai mostrar alguns exercícios que podem ser importantes, né, como o primeiro treinamento para o indivíduo que está começando agora. Vamos lá então? Bom, agora é isso, a gente vai para o exercício de musculação propriamente dito, né? Quais são os mais interessantes para esse pessoal que está começando? Então, eu indiquei o Leg Press 45 graus, que é um aparelho que você consegue ter um apoio da coluna, a gente consegue corrigir mais o movimento, diferente de um agachamento que exige com peso, né? Que você exige mais coordenação motora e também sobrecarrega um pouco mais a coluna, tá? O quadril e os joelhos. Então, esse exercício a gente consegue intensificar um pouco mais, colocar um pouco mais de carga, trabalhar um pouco mais de força. Isso aí que é importante a gente fazer com que o cara que está começando agora ganhe força, né? A gente fez exercício de mobilidade, exercício de agachamento também, mas agora o objetivo é aumentar a força. Legal, vamos lá então? Vamos lá. A gente viu você ali dando instruções com relação ao joelho, pé. O iniciante tem às vezes dificuldade de manter essa postura mesmo no exercício estável assim, né? É importante que se preste atenção nesses detalhes. Perfeito, principalmente na posição dos joelhos, não deixando os joelhos nem fechar muito, nem abrir muito, procurar manter alinhado com os pés, não deixar passar muito da linha de 90 graus. Normalmente essa pessoa que está iniciando, porque ele precisa ter um fortalecimento maior e às vezes o joelho dele está fraco, então para não sobrecarregar essa musculatura dele. Lembrando que esse exercício ele é bem completo também, você trabalha o quadríceps, trabalha os isquiotibiais, trabalha um pouco de panturrilha. Cai naquela ideia de a gente trabalhar exercícios com grandes grupos musculares, né? Perfeito, perfeito. Você consegue trabalhar vários grupos musculares e os grandes também, de membros inferiores, né? Legal, agora a gente precisa trabalhar um pouco membros superiores. Vamos para outro exercício então? Qual que é a vantagem desse exercício? Esse exercício é um exercício que você consegue trabalhar o grande dorsal, que no dia a dia você consegue melhorar a tua postura. Às vezes tem pessoas que são cifóticas, então esse exercício é um exercício que corrige muito a postura, pessoas que têm escoliose. É lógico que é um exercício que exige um pouco mais de força, mas é um ótimo exercício postural. Alício, e esse exercício? A gente escolheu alguns exercícios que são exercícios básicos, né? Desenvolvem vários grupamentos musculares. Por que esse não pode faltar no treinamento? Esse é um exercício também bem dinâmico, né? Que você consegue trabalhar vários grupos musculares ao mesmo tempo, sempre atentando esse exercício a postura da coluna lombar, né? Para não sobrecarregar a lombar. E lembrando que os joelhos não pode passar a ponta dos pés para também não sobrecarregar os joelhos. Mas é um ótimo exercício, um exercício bem completo, você consegue trabalhar membro inferior e você consegue também trabalhar a musculatura da lombar, os paravertebrais e o movimento que você faz de segurar a barra, você também está trabalhando, recrutando o grupo muscular de membros superiores, né? Legal, esse é o famoso terra, né? Levantamento terra. Sim, perfeito. Pessoal, esses são alguns exercícios que devem compor então um treinamento para o iniciante. É claro que se o indivíduo tiver um pouco mais de tempo, a gente pode colocar outros exercícios acessórios que possam complementar esse treinamento. No entanto, a gente apresentou exercícios que são base, né, para o treinamento e que por si só já são suficientes para melhorar o condicionamento físico, a força, mesmo a hipertrofia do indivíduo. Perfeito, a gente demonstrou aqui alguns exercícios que trabalham vários grupos musculares ao mesmo tempo, alguns exercícios isolados, né? Mas com esse exercício já é um bom treino para o iniciante. E aí, de acordo com esse tempo de treino, a gente vai colocando mais exercícios, né? Mais exercícios isolados, outros exercícios mais dinâmicos, mas já é um bom treino para quem está iniciando. Legal, Alício, a gente quer agradecer você pela disponibilidade de nos ajudar aí nesse programa. E a gente vai continuar falando sobre treinamento de força e hipertrofia nos próximos programas. Então não perca, tá? Próximo programa, mais treinamento de hipertrofia. Mexa-se!